Oferecimento: Samel, planos de saúde. APA Móveis. Pensou em móveis, pensou APA Móveis. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Menina do Interior. E hoje a nossa aventura é no Museu da Amazônia, onde vamos percorrer por algumas trilhas, conhecer algumas espécies e subir a tão famosa torre. Estamos aqui em frente ao Lago das Vitórias Régias e o Mário vai explicar pra gente o processo que acontece aqui. Mário, conta pra gente o que acontece aqui. Bem, o lago ele é uma das nossas principais atrações aqui do museu e basicamente aqui atrás vocês vão ver vários ciclos de vida acontecendo. Nós temos várias interações dos peixes, dos quelônios que tem no lago e principalmente da Vitória Régia. Aqui, por ser um lago artificial, ela tem um período de vida um pouco maior que o normal, se ela tivesse em habitat natural. E uma das atrações que a gente tem aqui é que sempre nós vamos ter todos os estágios aqui, desde folhas imaturas ainda, flores em processo de floração e todas elas também em processo de desenvolvimento. E a alguns passos do Lago da Vitória Régia, nós encontramos esse aquário lindíssimo, enorme, com algumas espécies de peixes. E o Mário vai falar melhor pra gente. Verdade. Aqui no aquário a gente pode encontrar principalmente duas das espécies mais comuns aqui na nossa região amazônica. Uma delas é o pirarucu e a outra delas é o tambaqui. Esses peixes são extremamente comuns na nossa região e são bem famosos, né? O pirarucu ele é tido como um dos maiores peixes de água doce, se não o maior. Ele também, apesar do tamanho, não é um peixe agressivo. Curiosidade sobre ele é que ele não possui brânquias respiratórias funcionais, então ele precisa subir para respirar na superfície. E isso está diretamente relacionado com a forma como ele se alimenta, porque ele também não tem dentes. Então, a partir do momento que ele sobe, ele insere o oxigênio e fica guardado numa bolsa, onde em nós seria o pulmão. E aí, na hora de se alimentar, ele abre a boca, esse oxigênio sai e o peixe é sugado. Como ele não tem dentes, em compensação ele tem uma língua repleta de espinhos e bem grande, forte. Então o peixe é esmagado, triturado e já entra como se fosse um picadinho de peixe. E o tambaqui a gente não tem muito o que falar, né? É um dos pratos principais da culinária amazonense. Delicioso, por sinal. Mário, eu vi que tinha um deles que estava há alguns minutos já lá no fundo. Isso, exatamente. Como eu falei, eles são pulmonados, eles precisam subir para respirar. Mas muita gente não sabe, peixe também dorme, certo? Então ele consegue ficar submerso mais ou menos de 20 a 30 minutos. Então é o tempo que ele desce, dá uma cochiladinha e aí depois, quando precisa respirar, ele sobe de novo. Claro, esse tempo que ele consegue ficar submerso é diretamente relacionado à atividade física que ele está. Se ele está nadando muito rápido, ele vai precisar subir mais rápido para a superfície. Mas como ele está dormindo, ele está no estado de dormência corporal. Então ele fica mais tempo submerso.
Agora nós estamos aqui no serpentário, onde você pode encontrar várias espécies de serpentes, peçonhenta, não peçonhenta, e quem vai contar melhor essa diferença pra gente é o Isaac. Então, bom dia. Aqui no serpentário a gente vai trabalhar com 6 espécies de cobras de 3 famílias diferentes, que são as boídeas, que são aquelas constritoras que dão aquele braço bem apertado para matar sua presa. E a gente também tem as da colubride, que no caso a gente tem a papapinto, e a gente vai ter as viperide, que já são as peçonhentas que a gente tem aqui. Então, explicando os hábitos dessas espécies, a gente vai ter a jiboia, que ela vai tanto fazer subir na árvore, andar na terra e na água, mas ela não faz isso tão bem quanto as outras. Aí a gente já vai ter a papapinto, que ela fica no topo dos galhos das árvores, que entre as cobras é uma das que tem a melhor visão, já que ela é arborícola. E a gente vai ter as que são as mais temidas, as mais perigosas, que são a jararaca e a cascavel. Elas já são peçonhentas. Essas cobras, elas não vão querer atacar a gente deliberadamente. O que elas vão fazer é se defender. Então, como elas estão ali quietinhas na natureza, a gente não vê, elas acabam pisando. Ela se sente ameaçada vendo um animal gigante, que ela observa a gente como predador, e ela vai se defender dando o bote. O que a gente faz quando a gente encontra um animal desse? Em hipótese alguma, a gente vai tentar manipular ele, vai pegar ele, porque esse é um animal extremamente rápido. O que a gente pode fazer? Mantém a distância, que esse animal, se ele tiver uma zona que a gente chama de zona de fuga, e ele vai optar por fugir em segurança. Em último caso, ele vai tentar atacar a gente, porque ele vai gastar energia para isso e ele não vai se alimentar. Então, se eu ver que aquela cobra é uma jararaca ou uma cascavel, ela tá enroladinha, ela tá em posição de dar o bote. E o alcance dela é mais ou menos 1/3 do corpo dela. No caso, ela tem 1,5 m, ela vai dar o alcance de meio metro no bote. Então, se eu deixar aquele animal ali parado, ele vai querer ir embora. Agora, se eu tentar correr pra cima dele pra assustar, ela não tem tanto medo assim de mim, ela vai se defender. Então, a gente tem a polícia ambiental, que a gente pode ligar para eles virem buscar o animal. A gente também tem, no último caso, o corpo de bombeiros. E em casos mais extremos, até o IBAMA também. Normalmente a polícia ambiental vai atender. O que eu posso fazer também? Eu posso tentar, claro, mantendo a distância do animal, tentar colocar alguma caixa em cima dele, de forma segura, para ele ficar ali paradinho e eu não perder ele de vista. Assim eu não vou ter acidente com essas cobras. Então, se eu conseguir observar que tem um animal ali, dificilmente a gente vai ter esse acidente, porque elas têm tanto medo da gente quanto a gente tem medo deles, certo? Agora, se eu tentar manipular ele, a chance de acontecer um acidente é muito grande. Isaac, achei uma serpente no meu quintal. O que é melhor eu fazer? Ligar ou eu tentar devolver ela para a mata? Então, é melhor a gente ligar, né? Porque eu não vou saber se esse animal é peçonhento ou se ele não é peçonhento. Normalmente, se a pessoa não tem tanto conhecimento, ela não consegue identificar. Então, eu ligo para os órgãos de defesa, polícia ambiental ou bombeiros, principalmente. E eles vão lá fazer essa retirada. Como, por exemplo, a gente tem em lugares de sítio, que é muito comum, e até regiões aqui próximas ao Muso, que é a região de mata, é comum de acontecer essas coisas. Por quê? A gente acumula lixo e lixo atrai rato. O rato é a alimentação dessas cobras. E elas vão atrás de se alimentar. Não é como se ela tivesse invadido minha casa para me atacar. Então, uma forma de evitar bastante que ela invada meu quintal é eu manter limpo, não manter lixo acumulado. Mas se eu encontrar um animal desses, a primeira opção é ligar para o resgate, ok? A gente não vai tentar manipular esse animal, porque se eu não tenho conhecimento se ele é peçonhento ou não, é um risco muito grande para minha saúde. Mas caso eu não veja o animal e ele me ataque, né? Vamos supor. O que a gente faz? Tenta primeiramente manter a calma, pois tem muita pessoa que às vezes o animal nem é peçonhento, mas a pessoa fica tão nervosa que ela acaba tendo um ataque de nervos. Então mantenha calma e procure o hospital mais próximo, preferencialmente o tropical, que é o hospital de campanha, e eles vão ter os antídotos, vão saber tratar, ok? Muito obrigada, Isaac, pelas suas informações.
É difícil, né, gente? Um ataque de serpente, como não ter um ataque de pânico, né? Esses animais, a gente tem bastante medo deles. E eles muitas vezes são injustiçados. A gente sempre acha que eles são maldosos, tudinho. Mas na verdade eles são animais que eles evitam ao máximo chegar perto da gente. Eles não gostam de ser tocados. E em última opção mesmo deles vai ser atacar a gente. Estamos aqui no Orquidário, um verdadeiro paraíso para quem curte orquídea. Mário, estou encantada com tantas espécies. Me fala um pouquinho das diferenças, porque tem muitas espécies diferentes. Sim, aqui no nosso orquidário nós temos quase 200 espécimes de orquídea. São 67 espécies de plantas. E a vantagem disso é porque sempre nós vamos ter alguma planta com flor. E a grande atratividade das orquídeas são as flores, né? Vale ressaltar que todas que nós temos aqui são orquídeas naturais. Quase que na totalidade foram coletadas aqui na área da Reserva Duque e trazidas para cá. Tentamos fazer o máximo possível para parecer um ambiente natural, para elas terem um desenvolvimento normal, certo? E além do orquidário aqui, nós temos o bromeliário, que é essa parte em que a gente está agora. E uma grande curiosidade sobre isso é que uma das principais bromélias, que a gente usa muito no nosso consumo, é o abacaxi. O Ananás comosus é uma bromélia. Nós temos vários exemplares dele aqui, infelizmente no momento sem frutos, mas vale muito a pena vir aqui, conhecer e ver esse frutinho fazendo todo o seu desenvolvimento. Você me falou desse abacaxi que é usado só para ornamentação, e eu vi a plantinha dele é um pouco diferente. Me fala um pouquinho dele. Exatamente. Também é uma bromélia. E a gente tem uma divisão entre as bromélias com folha com espinhos, onde está inserido o Ananás comosus, que é o abacaxi, e as bromélias sem espinhos, que elas são onde está inserido o abacaxi de decoração. Então, geralmente essas bromélias que não têm espinho, elas são mais utilizadas para decoração em casas, fazendo cercas vivas. Tá aí, no caso, essa é a grande diferença. Então, Mário, conta pra gente, quem quer vir fazer essa visita, conhecer o museu, quais são os dias, horários que as portas estão abertas? O Musa se localiza no bairro Jorge Teixeira, na Avenida Margarita, número 6305. Nós funcionamos todos os dias de 8h30 da manhã às 4 horas da tarde, mas é importante lembrar que você pode entrar no museu até às 4 e permanecer aqui até 5h15. Em quesito dos valores, nós temos a visita guiada, que custa R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia, e a visita sem guia, que custa R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. Para você ter acesso à meia, você tem que ser manauara, residente de Manaus, estudante, doador de sangue ou até mesmo idosos a partir de 60 anos. E tem direito à gratuidade, portador de deficiência física e crianças de até 5 anos. E é muito importante lembrar a todo mundo que a gente está numa reserva florestal, ou seja, no meio da floresta. É indispensável e obrigatório o uso de sapato fechado, tênis ou bota. E é claro, a sua máscara. Traga sua máscara, seu álcool, seu repelente também, né, Mário? Com certeza. E água, muito fundamental trazer água. Traz água, gente, muita água, mas vale muito a pena conhecer. Eu quero voltar em breve para fazer as trilhas, inclusive aqui também tem trilha noturna, não é? Exatamente, um dos passeios que a gente faz 2 vezes por mês são as trilhas noturnas. Elas começam entre 5h30 e 6 horas da tarde. A gente faz a trilha noturna porque a floresta ela acorda à noite, então a visibilidade de bichos é muito grande. Então, mais um convite para vocês. Fiquem atentos às redes sociais, que nós sempre avisamos com antecedência quando vai acontecer. E a próxima já está marcada, é dia 8 de novembro. Então já coloca aí na sua agenda, 8 de novembro, uma trilha noturna. Deve ser incrível demais contemplar a natureza acordada à noite.
A nossa aventura de hoje está realmente de tirar o fôlego. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Você sabe a diferença entre sapo, perereca, rã e gia? São espécies bem diferentes, algumas peçonhentas, outras não. E o Mário vai explicar tudo direitinho agora pra gente. Mário, explica pra gente essa diferença. Bom, levando em consideração o nome sapo, ele abrange todo o grupo, certo? Mas a gente tem algumas diferenças fisiológicas. Por exemplo, começando pelos sapos, eles têm um tamanho um pouco maior, preferem mais o ambiente terrícola, mas isso, claro, não impede que eles cheguem nos outros ambientes. Eles têm a pele extremamente rugosa e ela não é tão melequenta quanto as outras. E a parte principal, os sapos, eles são péssimos saltadores, então geralmente eles se locomovem andando e eles não têm nas mãos discos adesivos. Esses discos fazem com que esses bichos fiquem grudados na parede, então nunca você vai ver um sapo grudado na parede, certo? Se você por acaso ver, esquece o sapo, vai ser ou uma rã ou uma perereca, tá bom? Se for uma perereca, a gente tem algumas características também. Geralmente elas são bem olhudinhas, tá? Pode notar que elas têm um olho bem desproporcional. E falar em desproporcionalidade, a cabeça delas é bem proporcional ao corpo, tá? Elas são extremamente habilidosas no salto e elas preferem ambientes arborícolas. Tá pendurada numa árvore, certo? E elas são exímias caçadoras. Falando agora da rã, a principal diferença das duas está na cabeça. A rã, ela tem uma cabeça desproporcional ao corpo, uma cabeça bem pequenininha e um corpo um pouco avantajado. E ela prefere ambientes aquáticos. E o quarto nome que a gente tem é gia. Então, a gente não come sapo, a gente não come perereca, a gente come rã. E essas rãs comestíveis são chamadas de gia. Então, basicamente, essas são a diferença entre as quatro nomenclaturas que a gente tem. Então, é a rã que vai para a panela. Exatamente, é a rã que vai para a panela, ou para o espetinho. Tu já provou? Não, ainda não provei. Ainda não tive coragem. E a nossa parada agora é na casa dos aracnídeos. Aqui também tem várias espécies e o Tiago vai falar melhor pra gente sobre essas espécies, né, Tiago? Olá, sejam bem-vindos, tá, gente? Aqui, né, no Museu da Amazônia, a gente está inaugurando, né, um novo espaço para justamente, né, apresentar para a população esse grupo de animais, né, os aracnídeos. Existem muitas informações equivocadas, muita coisa, né, errada na internet sobre esses animais. E aqui a gente quer esclarecer algumas coisas, a gente quer criar esses animais para entender um pouco melhor sobre como eles se comportam, como eles se desenvolvem, como é a ecologia desses animais e apresentar isso para a população.
né? Os visitantes têm a oportunidade de interagir, de tirar dúvidas, de perguntar, né? Eu sou Thiago Carvalho, eu sou zoólogo, né? Trabalho aqui no museu, e aqui a gente vai poder, né, tanto estudar como também apresentar para a população, desmistificar, né, algumas coisas sobre os aracnídeos, que, por exemplo, não são só aranhas, né? Normalmente, quando as pessoas ouvem a palavra aracnídeo, a única coisa que vem à mente são as aranhas, que são os mais comuns, né? Mas a gente tem escorpião, a gente tem telefônido, a gente tem palpígrado, a gente tem esquizômido, a gente tem 11 grupos diferentes, né, incluindo as aranhas, dentro da classe aracnida, que são os aracnídeos. Então aqui as pessoas vão poder aprender um pouquinho mais sobre esses animais, assim como a gente, né? Nas aranhas existem várias formas da gente, por exemplo, diferenciar entre as espécies, né? O grupo das aranhas, né, ou seja, a ordem Arane, é uma das mais diversas dentro dos aracnídeos. A gente tem quase 50 mil espécies diferentes. Então, são detalhes muito pequenos, sutis nos animais, né, que a gente usa para conseguir diferenciar, para a gente conseguir limitar as espécies, ou saber que uma espécie é diferente da outra. Por exemplo, a gente tem vários nichos ecológicos. A gente pode usar o comportamento do bicho para conseguir se diferenciar entre elas. E o que acontece? Esse bicho aqui, por exemplo, habita uma área semi-alagada, ou seja, é um bicho semi-aquático. Então, esse bicho aqui, por exemplo, tem resistência à água, ela consegue andar e correr em cima da água, por exemplo, sem se molhar. Outras aranhas, por exemplo, ao cair em ambiente aquático, podem se afogar. Elas quebram a tensão superficial da água e acabam sendo sugadas ou grudadas na água. Ao passo que, por exemplo, animais estritamente terrestres dificilmente vão se aventurar em ambientes encharcados, alagadiços, né? Você tem uma incidência maior, por exemplo, de fungos em ambiente muito úmido, então alguns animais acabam evitando. Então a gente pode usar o comportamento para também diferenciar entre as espécies, fora características morfológicas do próprio bicho. A gente vai ter, por exemplo, projeção de perna, a gente tem o número de cerdas, a gente vai ter configuração ocular. Então, nas aranhas, dá para usar diversos artifícios comportamentais, morfológicos, né, para a gente conseguir diferenciar as espécies. Tiago, fala um pouquinho agora pra gente a respeito da alimentação, da digestão. Nós vimos que as cobras, elas se alimentam uma vez ao mês, porque elas têm um sistema digestivo muito lento. E aqui, os aracnídeos, como funcionam? Então, os aracnídeos, né, diferente das serpentes, eles costumam digerir o animal antes de engolir. Então, é um processo de digestão externa ao corpo. Então, a aranha, por exemplo, quando ela morde o bichinho, ela começa a babar um suco gástrico sobre esse bichinho, e isso vai tornando esse bichinho líquido, a carne do bichinho vai dissolvendo, né, como se fosse um ácido, e aí ela vai sugando só esse líquido. E no final sobra só um bagacinho seco, então ela não engole o bicho, ela só suga o líquido do animal digerido, né, pré-digerido. Então, as aranhas, por exemplo, comem diversas coisas, né? Elas são, na sua grande maioria, carnívoras. Isso significa que ela vai comer inseto, ela vai comer peixe, ela vai comer minhoca, ela vai comer pássaro, vai comer morcego, enfim. Grande parte das espécies, elas são meio que generalistas, né? As aranhas comem o que é mais fácil, mais abundante, o que está perto delas, tá? A gente tem algumas espécies que são específicas, que comem só um tipo de coisa, né? A gente tem aranhas, por exemplo, que só comem formiga. A gente tem aranha que só come sapo. A gente tem aranha que só come... Então, do ponto de vista geral, elas são generalistas, elas digerem fora e aí só sugam o líquido já digerido. Então é um pouquinho diferente da cobra. Tiago, e se eu encontro um bichinho desse em casa e eu quero tirar de dentro da minha casa, como é que eu faço da melhor maneira, com segurança, para não me machucar, para não machucar o bichinho? Certo, então, esses animaizinhos, eles são, na maioria das vezes, bem paradões. Então, o método mais eficiente, mais prático de se fazer, é basicamente você pegar um potinho maior que o animal, né? Esses animaizinhos vão estar sempre em alguma parte, por exemplo, no chão, na parede. Pega o potinho, coloca o potinho devagar sobre o bichinho, usa um papel, alguma coisa que você possa botar por baixo, né, do potinho, para tampar,
E aí, com o bichinho dentro do potinho, tampadinho lá, aí você pode levar para alguma área de floresta próxima da sua casa. Lembrando que algumas das espécies, como caranguejeiras, por exemplo, algumas aranhas maiorzinhas, você só vai encontrar se você mora muito próximo de uma área de floresta. Tá? A cidade de Manaus, embora não seja tão arborizada no centro da cidade, a gente tem bastante área de floresta ao redor. Então, na parte realmente mais central, mais urbanizada da cidade de Manaus, é muito difícil você encontrar uma boa parcela das espécies de aranhas que a gente encontra aqui na nossa região, né? A maioria delas está associada à floresta. Então, fica a dica, né? Se você encontrar esses bichinhos, você mora perto de floresta, é só pegar o bichinho e direciona à floresta mais próxima. Tiago, muita gente tem pavor de aranha. Esses bichos realmente oferecem, esses, por exemplo, que a gente encontra dentro da nossa casa, eles oferecem um perigo? Alguma delas são peçonhentas? Tem algum tipo de veneno? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Precisa ter esse medo todo mesmo da aranha? Ah, muito boa pergunta. Então, gente, a maioria das espécies de aranhas que a gente conhece não são perigosas, não oferecem risco pra gente, tá? Primeiro, né, praticamente nenhuma aranha transmite doença pra gente, por exemplo. Então não tem esse risco de uma doença, por exemplo, passar da aranha pra gente, tá? Outra coisa, né, as aranhas são praticamente todas elas peçonhentas, né? É importante a gente fazer essa diferenciação, né? Porque, por exemplo, a gente não deveria usar o termo venenoso para elas. Então, para ficar bem simples, fácil da gente poder explicar, a gente usa o termo venenoso, por exemplo, quando você não pode comer o bichinho, né? Então, se é um bichinho que tem algum tipo de elemento tóxico nele, que vai te prejudicar se você comer esse bichinho, esse vai ser um animal venenoso, certo? Quando o bichinho tem algum ferrão, algum aparelhozinho para injetar, para ferroar, esse vai ser um bichinho peçonhento. Então, só os animais peçonhentos têm a habilidade de ferrar, de picar. Então, as aranhas, por exemplo, são praticamente todas peçonhentas, só que a grande maioria, essa toxina que ela tem, não é perigosa para a gente. Mesmo que você venha a ser picado, essa picada não vai causar nenhum sintoma grave na gente. Então, das aranhas que a gente encontra em casa, aqui em Manaus, a maioria é super de boa, tranquila e até importante no controle, por exemplo, de mosca, de carapanã, de cupim, de formiga. Então, a gente vai ter uma que tem a perna bem longa e fininha, que fica nos cantinhos assim de casa, que é um bichinho completamente inofensivo, né? As pessoas não gostam da teia dela porque é meio bagunçadinha e tal, acumula poeira, mas aquele bichinho é inofensivo, tá? A gente chama ela de crossopissa. A gente também vai ter uma marronzinha, entroncadinha, que ela pula bastante. Esse bichinho é uma papa-mosca, é um saltícide, também completamente inofensiva. E ela é muito boa em pegar carapanã e mosca. Então, se você tem esse bichinho em casa, ela vai estar controlando as mosquinhas ali. A gente vai ter, né, uma espécie que ela é um pouquinho maior, meio marrom, cinza, assim, mais achatadinha, que às vezes ela fica atrás do armário, né, em lugares assim, e aquela também é inofensiva, né? A gente chama ela de heteropoda. A heteropoda é um dos poucos animais na sua residência que consegue comer aquela barata nojenta de esgoto lá. Então, ela, em geral, ela caça aquela baratona. É um dos únicos bichos na sua residência que consegue comer aquela barata, por exemplo. E ela não é perigosa. Com certeza você já ouviu falar em dinossauro gigante, crocodilo gigante, mas e preguiça gigante? E não é essa que você está sentindo aí na sua casa não, viu? Olha só, eu tô aqui em frente aos fósseis de uma preguiça gigante e o Mário, mais uma vez, vai aqui nos dar as informações. Mário, conta pra gente de quando é, que tamanho, a gente quer saber tudo sobre essa preguiça. Perfeito. A Eremotheria laurillard, também conhecida como preguiça gigante, ela é um bichinho que viveu há 11 mil anos atrás, aproximadamente. Uma das principais curiosidades desse bicho é que os nossos antepassados coexistiram junto com elas, né? Aqui, para o Brasil, por ela ser herbívora, ela conseguia viver tanto na parte amazônica, de floresta mais densa, quanto na parte mais árida. Tanto é que os principais pontos de encontro dos fósseis é no Nordeste brasileiro. Aqui na região Norte, apenas até agora, foi registrado no estado do Acre.
Esse bichinho, ele viveu naquela que a gente chama de Era do Gelo, certo? Ele ocupava a camada mediana da cadeia alimentar e com o degelo começou a ter a escassez de alimento e outros animais que não predavam ele começaram a procurá-lo. E por ele ser um animal, entre aspas, dócil e lento, ele acabou se tornando uma presa fácil. Então ele teve um declínio muito rápido no seu número populacional até que infelizmente chegou à sua extinção. Mário, e agora me conta o que nos aguarda? Qual é a próxima aventura? Aqui a gente está diante da, pode-se dizer, a principal atração do museu. É a nossa torre de observação. Ela foi construída em 2014, tem 42 metros de altura e 242 degraus. Coisa pouca. Rapidinho a gente chega lá em cima. E eu que sou sedentária, será que eu consigo? Consegue, todo mundo consegue. Vai chegar um pouquinho cansada, mas você consegue. Daqui 3 dias a gente volta comigo lá em cima. Segura aqui que eu vou ter que amarrar meu cabelo. Tá bom, vai lá. Vamos lá, Mário. Estamos a quantos metros? Agora a gente chegou no segundo terço da torre, 28 metros de altura. Falta muito. Não, falta só mais um terço. Ai, meu Deus, estou morta. Também. Então, Mário, 3 dias depois estamos chegando. Falei pra você que faltava pouco. Estamos agora a 42 metros de altura, acima da Copa das Árvores, na torre de observação do museu. Ai, é realmente lindo. Mário, realmente vale a pena cada degrau. A imagem aqui é linda demais, esse verde traz uma paz. E eu tô vendo aqui que são vários tons de verde. Comenta alguma coisa pra gente que você sabe tudo daqui. Vale a pena, cansa, mas vale a pena. E aqui você vê essa diferença na tonalidade do verde. Isso significa a grande diversidade de espécies que a gente tem aqui, não só no museu, mas na nossa floresta amazônica, que pode agora aqui da Torre do Museu ser visto ao vivo e bem de pertinho. Mário, e após essa extensão de verde aqui, a gente consegue observar a cidade ali. Exatamente, aqui de cima você vê os dois opostos. Para esse lado você tem o começo da nossa reserva e a cidade de Manaus. E para o outro lado você tem o Mar Verde com toda a floresta amazônica. Qual lado tu escolhe? O da floresta. Eu também vou para lá. Depois de uma aventura dessa, tenho certeza que você vai tirar um tempinho na sua agenda para vir conferir essas belezas de pertinho. Muito obrigada a você que ficou comigo até o fim, curtindo, comentando e compartilhando. Domingo que vem tem muito mais. Aguardo vocês aqui na TV Mascate. Tchau!